Samsung Galaxy S11 pode inovar com sensor molecular. iPhone 12 deve apostar em design antigo. Mate 30 Pro é o novo rei das câmeras. Netflix supera operadoras de TV paga. Essas e outras notícias do mundo da tecnologia você confere agora com o Plantão TC. Uma patente recente indica que Samsung vem trabalhando em um sensor de infravermelho capaz de detectar informações nutricionais de um alimento ao ser escaneado. Esse sensor também permitiria saber o índice de gordura corporal do usuário ou até mesmo o nível de umidade da pele. E essa pode ser uma das grandes novidades do Galaxy S11. Outra patente mostra que Samsung vem trabalhando em novo formato de entalhe para seus celulares de 2020. Continuaremos com o furo na tela, porém ele será menor e ficará mais próximo da borda. Diferentemente do entalhe gota que fica no centro, a Samsung pode implementar novidade no canto esquerdo ou direito. E essa pode ser uma das mudanças entre a linha A e M. Ah, e lembra do Galaxy Fold, aquele celular que foi cancelado por ter falhas e relançado recentemente? Pois é, ele continua dando problemas. Um jornalista relatou que o seu Fold apresentou pixels danificados com apenas 2 dias de uso. Resta saber se foi apenas uma unidade problemática ou se o Galaxy Fold é um completo fiasco. E é bom lembrar que o aparelho foi homologado pela Anatel, mas ainda não tem data de estreia por aqui. O design do novo iPhone não agradou muita gente e agora surgem rumores de que a Apple pode voltar às origens com a linha 2020. De acordo com um palpite dado por um analista de mercado, o iPhone 12 pode trazer design inspirado no antigo iPhone 4, lançado em 2010. Ou seja, podemos ver menos curvas e um visual mais plano. Será? E por falar em iPhone, enquanto a Apple ainda não inicia a venda dos novos modelos aqui no Brasil, a Polícia Rodoviária Federal fez uma apreensão na Bahia no valor de R$150 mil em celulares importados. No total foram 17 aparelhos apreendidos que vieram diretamente do Paraguai. Os Mate 30 e 30 Pro foram lançados esse mês e chegaram sem os apps do Google como consequência do atrito entre Huawei e Estados Unidos. Mas isso não afetou a estreia dos aparelhos, pelo menos no mercado chinês. A marca chegou a vender mais de 1 milhão de unidades em apenas 3 horas. Resta saber como ficará o desempenho de vendas fora da terra natal da Huawei. Ainda mais que o governo Trump afirmou que não tem planos de renovar licença temporária para que empresas negociem com a marca. Se você pretende continuar investindo nos celulares da Huawei, vai ter que se virar para ter os serviços do Google ou esperar pelo lançamento do Harmony OS, que ainda vai demorar. A boa notícia pelo menos é que o Mate 30 Pro é o novo rei das câmeras, de acordo com o DxOMark. Ele superou o Galaxy Note 10 Plus 5G, que teve reinado curto com poucas semanas no topo. E aí, você acha que vale sacrificar o serviço do Google por uma câmera matadora? Cientistas alemães alegam que é possível plantar água em regiões mais críticas usando um algoritmo para descobrir o período ideal para manter a água armazenada. A ideia é criar estratégias para combater a erosão em regiões mais secas com o cultivo de plantas que controlem a perda de água no solo. Será o fim das secas em regiões críticas? Esse modelo ainda não consegue prever as diferenças climáticas em locais diferentes, mas abre caminho para métodos que funcionem em grande escala no futuro. Ainda não encontrou a sua cara metade no Tinder? Se você está em busca de alguém que tenha a mesma ideologia que você, o P-Tinder promete unir pessoas que se considerem de esquerda. Ele foi desenvolvido pela professora e coordenadora de física do Cefet do Rio de Janeiro e é muito parecido com o app no qual se inspira. A diferença é que no lugar de dar match, será Marx. E claro que a novidade causou repercussão na internet. O app ainda não está disponível para download, mas chegará em breve tanto para Android como para iOS. Os serviços de streaming já haviam superado a TV paga há algum tempo e esse ano o feito foi repetido apenas pela Netflix. A plataforma conta com mais de 10 milhões de assinantes no país. A própria empresa alega que os números são ainda maiores, o que resultaria em lucro de 4 bilhões por ano só no Brasil. Para se ter uma ideia, a TV Globo arrecadou 10 bilhões no último ano. Se continuar crescendo, em breve a Netflix pode superar a maior emissora do país. No entanto, com a chegada do Amazon Prime e Apple e Disney entrando na disputa, podemos esperar uma freada no crescimento da Netflix. Mesmo assim, os números ainda são impressionantes. E por hoje é isso, espero que você tenha gostado e não se esquece de deixar uma curtida no vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar as nossas análises e comparativos aqui no YouTube. Na descrição tem links com mais detalhes sobre todos os assuntos aqui abordados e você está convidado a conferir cada matéria lá no tudocelular.com. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Abraço e até a próxima.